a essência e o porquê da necessidade na mesa, dentro e fora. Quando eu falo dentro, é dentro de você, e fora é também dentro da sua casa. Você quer ver um exemplo? Uma vez, irmã Neilda fez um feijão mexicano lá. Cheguei lá, a mesa na varanda estava posta. Uma mesa muito bonita, toda posta lá, com feijão, churrasco. Eles estavam esperando eu e minha esposa. Por quê? Porque eles estavam esperando uma comunhão. Eles estavam abrindo a porta da casa deles, dizendo assim: apóstolo, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Então, meus amados irmãos, o reino de Deus, um dos pilares que sustenta esse reino é a comunhão. Se não houver mesa, se não houver comunhão, não há reino de Deus. Então, às vezes, as igrejas querem trazer uma mensagem de reino sem um dos pilares, que é a comunhão. Aonde não há comunhão, não há manifestação de reino. Porque não é entrega de mim por você, nem de você por ele. Há um individualismo mútuo, onde todo mundo está procurando se dar bem. No Evangelho de Cristo, você não tem que procurar em se dar bem. No Evangelho de Cristo, você é chamado para servir alguém. Então, quando você começa a servir o seu irmão, o Evangelho vai se manifestando na sua vida. Vamos falar um pouquinho. No Velho Testamento, habla em Êxodo 25, versículo 23. Vamos entender o porquê. Desde o começo do Velho Testamento, Deus instituiu mesa. 5, 23. Pode ler? Amém. Outra pessoa abre em Êxodo 25, 30. 30, eu. Letrinha. Não dá pra ler não. Outro aí, por favor. Tem uma maior lá. Você quer? Essa é melhor. Alguém achou? Podemos ler, vai lá, olha. Também farás a mesa de madeira. Isso aí é a primeira Deus quando vai fazer o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O primeiro lugar onde Deus faz para se encontrar com o homem na terra. Olha só o que Deus manda colocar no tabernáculo. Também farás a mesa de madeira, de acácia. Terá um comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Parou. Dê o versículo 30 e Zé. A mesa será colocada na frente da arca da aliança. Opa. Continua. E em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. E uma tradução tem perpetuamente. Né? Então vamos lá. A mesa é colocada de frente à arca. Para haver presença de Deus no nosso meio, tem que haver mesa, que significa comunhão. Não haverá presença. A comunhão é que nos aproxima da arca. Quem é a arca hoje? Jesus é a arca. Por quê? Aquela arca era uma aliança visível. Jesus foi uma aliança de sangue. Então o que acontece? A mesa que foi instituída no Velho Testamento, né, ela se proclama, ela se prorroga ao Novo Testamento. Só que no Novo Testamento, Deus, ele não mais quer habitar em 4 paredes. Antes, no Velho Testamento, a presença de Deus pairava sobre o ar, pairava sobre o monte, mas não pairava dentro do homem. Jesus, quando morre na cruz, o véu se rasga para que a presença dele não venha mais pairar sobre o monte, mas para que venha estar dentro de você. Então, quando a presença habita dentro de você, imediatamente a mesa já é instituída. Só que agora a mesa não é mais uma mesa tocável. A mesa agora é a mesa da partilha e da comunhão pela palavra. Então, quando vocês viram lá em Atos, que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles tinham tudo em comunhão, partiam o pão. E eles iam de casa em casa celebrando. É por isso que eu falo a vocês, crente não pode ser triste. Se você vive com cara de jumento que está indo carregar peso, de sapo que está morrendo de dia da enchente, ninguém vai querer viver Cristo na vida. Está falando de você agora. Pega a cadeira para você. E aí, Godão? Pega a cadeira para você. Então, aqui. Fofura. É claro? Ali, Davi, a cadeirinha para você. Boa fofura.
Daqui a pouco tem mais cadeira. E aí, varão? Cheio de unção? Muita coisa? Então, Lucas, então o que acontece? Quando há a presença da nossa vida, há comunhão. Uma pessoa que se cheia do Espírito Santo e não há comunhão e não há mesa na vida dela, não tem o Espírito Santo. Ela não vive com a presença de Deus dentro dela. Por quê? Uma pessoa que ela vive na presença de Deus, ela tem comunhão, ela tem mesa, ela tem partilha, ela parte não só o pão físico, não só o pão espiritual, mas principalmente você vai dar àquele que necessita. É por isso que eu sempre falo na igreja, nós não podemos mais ter a mensagem de Cristo. Ah, ele liberta, ele cura, ele salva. Não. Nós precisamos ser as mãos de Jesus e os pés. O que é ser mãos e pés? Nós precisamos dar a quem tem fome, comida. Precisamos dar cobertor a quem tem frio. Por quê? Ter só a mensagem é uma coisa, mas ter a mão de Jesus é outra coisa. A igreja primitiva, ela partia o pão. O que nós estamos fazendo aqui é partir o pão da palavra. Por quê? Só há a arca da aliança quando há uma mesa de pão. Não pode haver presença de Deus sem comunhão. Vão ter momentos que Deus vai te tirar para te isolar, para você receber. Mas Deus não vai nunca deixar perpetuamente você no deserto. Deus leva Jesus para o deserto para preparar o ministério. Deus leva João Batista para o deserto, mas depois Deus tira João Batista e ele vai para o Rio Jordão. Deus leva os profetas para o deserto, mas depois Deus traz os profetas de novo. Para quê? Para estar derramando. Então, no deserto gera comunhão. Deus vai levando você para que você possa gerar comunhão. Então, um dos pilares do reino de Deus é a comunhão. Se não houver mesa, não tem presença. Se não houver mesa, não tem presença. Estou indo rápido demais, senão eu estava on. Não. Estou entendendo? Está entendendo, Rodrigo? Então, irmãos, a mesa do pão da propiciação. Êxodo 25:30, vocês já leram aí. Né? Eternamente esse pão vai haver. E Yahvé não muda as suas palavras. Deus não muda as suas palavras. E eternamente na igreja ainda há mesa e há pão. Por quê? Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quando você reparte Jesus com outro irmão, você está repartindo o pão vivo que desceu do céu. Então ainda continua sempre, eternamente, havendo pão e mesa e presença de Deus. Porque quando eu chego na sua casa e você está com sede da palavra, eu abro a Bíblia, eu mesmo não preciso abrir a Bíblia, já está dentro de mim, e eu parto o pão com você, você está comendo a palavra de Deus. Então o que está acontecendo com você? Você está se alimentando da palavra de Deus, você está manifestando o reino, porque a comunhão é um dos pilares do reino, né? Então você está manifestando o reino na vida do seu irmão, você está alimentando ele. E se alguém bater na sua porta também, pedir comida, ou não só bater na sua porta, a oportunidade que você tem de ir até aos carentes, vá, porque é o momento onde você está partindo também no pão físico e cumprindo o mandado de Jesus, a ordem de Jesus, né? Então, perpetuamente, quando ele diz em Êxodo, perpetuamente haverá a mesa e o pão. Continua perpetuamente, ainda continua a mesa e o pão. No lugar santo também havia um candelabro. Perpetuamente terás o candelabro. Perpetuamente. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. A luz continua perpetuamente. Então tudo de Deus se estabiliza para sempre, de geração em geração. A partir da semana que vem a gente vai começar a escola de profetas. Nós vamos começar estudando um pouco sobre isso. Vocês vão entender o que é tabernáculo e o que é templo. Amém? Então, irmãos, eu queria que vocês abrissem lá em Marcos, capítulo 6, versículo 30. 6:30, vai lá. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte
num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Presta bem atenção. Jesus, ele tira os discípulos num lugar deserto, porque eles não tinham tempo para comer. Né? Para quê? Para que eles pudessem se alimentar. O discípulo, né? Um discípulo do reino, né? Um servo do reino, uma pessoa que está vivendo a palavra de Deus, Deus sempre vai tirar ele da presença para alimentar. Jesus tira os apóstolos do meio do povo para quê? Para alimentar eles. Porque eles estavam dando tanto, eles não tinham tempo para comer. Então vão ter momentos na sua vida, porque Deus está formando vocês como líderes. Vão ter momentos na sua vida e Deus vai ter que tirar você do louvor para te alimentar. Vai ter que tirar vocês de uma função que você exerce para te alimentar. Às vezes você vai sentir uma necessidade muito grande de ficar um tempo sozinho com Deus. E isso tem que haver na vida de todo discípulo. Por quê? Quando você passa um tempo sozinho com Deus, Ele está tirando para fazer o quê? Alimentar. Não? Mesa. Ele está tirando com você para abrir a mesa dele para te dar de comer. Porque dentro da palavra de Deus, Jesus se reunia com os apóstolos sempre na mesa. Então todas as vezes que Deus vai te levar para o deserto, Duda, no momento que você fala assim, estou tão fraco, Deus, preciso de ti. O Senhor, aí é por isso que a Bíblia fala lá em Salmos, e eu colocarei uma mesa no deserto. É por isso que Davi sabia disso, porque toda vez que Deus te leva para o deserto, Ele te sustenta. Agora, quando você vai por si mesmo, aí é você. Mas toda vez que Deus te leva para o deserto, Ele vai sustentar você. Com onde? Com o pão da palavra, na mesa. Então, às vezes, irmãos, você que vai passar por uma dificuldade muito grande, mas é um momento que Deus vai estar te tirando para que você tenha um alimento do céu. E o alimento do céu, ele muitas das vezes ele vai contrariar a sua visão. Porque o Deus verdadeiro, quando você serve, ele contraria aquilo que você pensa. Porque quando você serve a um Deus que não contraria você, porque você serve a si mesmo. Deus vai falar as coisas para você, olha, para com isso. Ai, eu amo fazer isso, Deus. É isso que eu quero de você. Que nem tudo é proibido. Não é proibido, nada é proibido. Você decide não viver por amor. Por isso que Paulo fala, tudo é isso, mas nem tudo me convém. Porque quando você se envolve na graça de Deus, quando você se envolve no reino de Deus, quando você tem um relacionamento com Jesus, tudo é por amor. E por amor você abre mão. Você cuida da sua irmãzinha por quê? Eu amo ela. Ah, então, é por amor. Então, o reino também é assim. O envolvimento de Deus com você vai ser sempre por amor. Então, nós lemos aí que Jesus tira os discípulos para alimentá-los. Olha, isso é importantíssimo vocês saberem disso. Jesus tira. E quem vai servir a mesa naquela hora ali é Jesus. Sabia disso? Quem vai servir a mesa é Jesus. Então, por isso que ele fala, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Jesus sempre vai servir. A função dele é servir. É por isso que quando chega na ceia, quem que serve a ceia? Jesus. É? Jesus. Serve a ceia Jesus. Você sabia disso? Quem serve a ceia Jesus. Por que eu falo isso? Porque Jesus toma a posição de servo. Naquela época, quando você, por exemplo, você chegou na minha casa aqui, não chegou? Você veio de carro, mas naquela época não tinha carro, nem bicicleta tinha. Você vinha com os pés sujos, com o pó da estrada. Na minha porta ali teria uma bacia e uma toalha. Você sentava e o meu servo, a pessoa da minha confiança, lavava seus pés. Depois enxugava. Aí o que te esperava? A mesa. Depois que lavava os pés, você ia direto para a mesa. Quando você fosse profeta, eu pegava o azeite e ungia a sua orelha. Se você fosse profeta, se você fosse rei, então a unção era de cima para baixo. Quanto mais alto o seu grau, mais Deus ungia, mais você era ungido. Depois de lavar os pés, vinha para a mesa. Mas Jesus tomou o papel do servo. Jesus não estava na mesa esperando os discípulos.
Jesus ele nem tomou posse na casa, ou seja, ele se colocou como servo. É por isso que ele fala, dentre vós, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aí ainda fala mais, aquele que quiser servir, né, é maior aquele que serve ou que está servindo. Ele fala, maior aquele que serve. Então, qual é a coluna do reino? Qual é a coluna do reino? Comunhão. Na comunhão tem que haver Mesa. Vocês querem ver um exemplo? O casal quando vai conversar. 2 lugares que um casal conversa. Na cama ou na mesa. Porque todo relacionamento se baseia nesses 2 altares. Às vezes, praticamente o casal conversa mais na cama. Que é o momento onde está só ele e ela e conversa ali. Né? Mas tem uns momentos também que é na mesa. Ou na cozinha. Tá? Mas na cozinha tem o quê? Prato, copo, prato. Na cozinha você faz o quê? Facilmente conversa eu converso mais na mesa. É isso? Eu navegar aí. Mas na cozinha também tem mesa. Tem que desviar o assunto, né? A cozinha também tem mesa. Então é importante a gente entender isso. Né? É importante a gente entender isso. Por que hoje em dia, vamos falar um pouquinho da nossa atualidade. Por que hoje em dia os pastores não abrem as casas para as ovelhas? Por que os líderes não abrem as casas para as ovelhas? Porque muitos não querem servir, eles querem comer a gordura das ovelhas. Mas Deus chama os apóstolos, os servos dele, para servir. Aprendam isso. A verdadeira igreja de Cristo, ela é feita em servir um ao outro. É por isso que vocês têm que entender, dentro da igreja, os ministérios não são patentes. O ministério apostólico, o apóstolo não é patente, o evangelista não é patente, o profeta não é patente. Não. Eles são o quê? Eles cooperam para o crescimento de vocês. Não há patente, não há um que é melhor do que o outro. Todos eles estão a serviço de vocês. Os 5 ministérios dentro da igreja é justamente mesa. É para servir vocês. É para que vocês possam comer a palavra, para que vocês possam... E vocês tomam o exemplo, porque quando vocês verem o líder servindo, vocês vão servir. Então isso é muito importante. Jesus convida os discípulos para a mesa. Abra lá em Mateus 2, versículo 15, rapidinho, para a gente ir. 9:20. Paraíso, fica tranquilo que eu dou um jeito de levar as coisas do que tá? Renê, você de setembro aí, Paraíso, não sei. Fica tranquilo. Mateus 2:15. A quem era a mesa de Jesus? Não. Mateus 27:7. Vamos passar escrito sim. Deus, 2 dias que lá vai. Eu navegarei. Acho que é Marcos 2:15. Calma aí, gente. Por quê? Não, porque eu aposto ainda que eu decidi. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Parou aí. Olha a importância do Velho Testamento de você comer com alguém. Representava que você se igualava a ele. Mas está falando com essa gente. Com essa gente. Agora, com quem que Jesus senta? Lê lá, Laura. A mesa que Jesus senta, quem está na mesa? Os publicanos e pecadores. Você sabe quem eram os publicanos?
Publicanos eram aqueles que coletavam os impostos, eles eram considerados traidores de Israel. Ou seja, eles eram os piores de uma nação. Você já viu um homem que é considerado traidor de uma nação? Vocês lembram de quem que matou, quem que fez o acidente de 11 de setembro? Osama Bin Laden. Você sabe que depois que capturaram Osama Bin Laden, a pátria de Osama Bin Laden não aceitou o corpo dele. Vocês sabem disso? Teve que ser Ele jogado foi no mar. no mar. É Não pior. Desculpa. Sim? Pode continuar. Não, mas isso mesmo. Tem um rapaz agora que ele denunciou o sistema de espionagem. Há pouco tempo isso, agora em 2014. Ele foi exilado nos Estados Unidos. Ele não vive mais nos Estados Unidos. O republicano era considerado isso aí. Ele é considerado traidor da pátria. Então o que vocês acham disso? Para quem que Jesus veio? Para aqueles que todo mundo ignora e que ninguém quer. Aqui diz assim, pessoas... Que tem raiva. Ah, pessoas de má Má fama. fama. Então vamos lá. Você acha que Jesus hoje entraria em alguns lugares que as pessoas vivem um aspecto de santidade absoluta? Não. E se você ler o próximo versículo, ele fala para quem que ele veio. Leia, Laura. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim de doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Sim, pecadores. Então vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas. Apóstolo, o que santifica o homem? O cabelo santifica? Não. A roupa santifica? Não. A santificação é de dentro para fora, irmãos. Santidade você pratica ela. Então os religiosos, eles não entendem às vezes, porque o religioso ele está tão cego do reino que o religioso não consegue entender o que é reino de Deus. Por quê? Porque eles vivem daquilo que se pode tocar, eles vivem cobertos, eles vivem de uma maneira que se eles veem você abraçando uma pessoa que está com short curto, ou talvez mesmo um batom que é de má fama, o homem já você para ali na esquina e abraça uma garota de programa. Eles acham que você está em pecado ou você está abraçando alguém. Agora, observem bem, os religiosos criticam a Jesus por ele comer com essas pessoas, por ele estender uma mesa para eles. Só em comer, né? Só em comer. Em ter comunhão. Em ter Comunhão. comunhão. Presta bem atenção. Jesus, ele nunca pecou. Ele foi santo do começo ao fim. Mas ele apresenta uma mesa de comunhão. Pode falar, irmã Fátima. E também tem a questão do julgamento, né? E quando a pessoa que já acha que está certo, que já acha que já sabe tudo, ele já está entrando em julgamento. Ou seja, ele se diferencia dos outros, daqueles que não conhecem, como se fossem os miseráveis, como se fossem os perdedores. E eles não, eles são os certos. Essa é uma observação muito boa. Inclusive, nós que estamos recebendo essa visão de reino, temos que ter cuidado para não nos acharmos melhores do que os irmãos. Por quê? Eles não entendem nada. Não é assim. Deus aqui. Só tem Deus aqui, não. Nós temos que orar para que o reino se manifeste na vida deles, para que eles possam entender a diferença. Porque muitas vezes nós estamos assim, não, mas eles são religiosos. Sim, tem gente que é religiosa, mas não podemos julgar, não podemos apontar eles, nós temos que viver. Se você começar a viver, sua justiça vai ser dos escribas e dos fariseus. Isso é importante, irmã Fátima. Porque também é da mesma forma que eu julgava, você julgava. Da mesma forma que você julgar, você será julgado. Da mesma medida. Né? Às vezes você vai ver uma menina de rua lá, astuta, pecadora, você não sabe o que levou a ela a estar ali. A graça vem justamente para isso, para te fazer pagar um preço por você que nem você merecia, mas a graça se manifesta nisso. Então a gente está falando sobre mesa, sobre comunhão. Nós falamos aí falando sobre Jesus sentado com os Pecadores. pecadores e fariseus. Então vamos lá, vocês que vão formar discípulos, escuta o que o apóstolo vai falar. Todos são chamados para formar discípulos. Não olhem a aparência daqueles que vocês vão levar na mensagem. Ela pode ser gótica, ela pode ter a cabeça raspada, ela pode ter um pícero no nariz, ela pode ser um monstro de tatuagem até os pés. Aquele ali tem um capeta em pessoa. Olha, tem que fazer 70 jejum ali, apóstolo.
às vezes é aquele que está mais necessitando de um abraço. E onde o apóstolo está falando em aparência, porque a gente pensa muito, bom, não sei os outros, né, mas eu penso muito nisso, nessa questão da insegurança que às vezes a gente tem de falar com a pessoa que está mais fechada, mais retraída, né, até mesmo quando a gente não invadir a privacidade da pessoa, porque, né, e quando eu penso nisso, eu penso muito também na minha aparência, porque às vezes a gente se sente inseguro de falar, não sou capaz. É muito comum isso, entendeu? Não sou capaz, será? Ai, não sei. Não, entendeu? E a gente não, às vezes, a gente deixa de falar com a pessoa, não é só por causa da aparência da pessoa, é pensando na nossa própria aparência, entendeu? Mas Deus capacita, entendeu? Quando a gente entrega lá, a gente se lança, a gente flui. Lua. Amém, é verdade, Laura, Deus capacita. É por isso que nós não somos enviados só aqueles que são bonitinhos. Ai, vou pregar, não é bonitinho, né? Não é bonitinho, vou lá pregar Jesus para ela, não. Deus está te chamando para você pregar a todos. A Bíblia fala pregar no tempo e fala do tempo. Fazer discípulo, irmãos, é justamente fazer o que eu estou fazendo com vocês. Ser discípulo, formar um discípulo não é só público, é mesa. Sem mesa não há intimidade. É por isso que naquela passagem que vocês leram, Jesus vai servir os apóstolos, vai servir os discípulos. É por isso que ele fala assim, e ele tirou eles por um tempo, não foi? Nós lemos? Para que ele pudesse cuidar deles. O que eu estou fazendo aqui com vocês é cuidar de vocês. Estamos tirando vocês para cuidar de vocês, para que vocês possam ser cuidados, para que vocês possam cuidar de outras pessoas. E é uma observação interessante, porque o amor transcende, né? O apóstolo nunca foi na minha casa, isso aqui é um testemunho pra gente. Nunca foi na minha casa, minha avó quer muito que ele vá lá. Só que assim, meu avô ele é muito resistente. O que acontece? O senhor deve ter sido contado com o avô, acho que pouquíssimas vezes. Mas, gente, minha avó ama o apóstolo. Sabe por quê? Porque o amor transcende. Porque quem convive com a gente sabe, é a característica, né, da igreja mesmo, esse carinho, essa comunhão. E quando a gente convive, eu convivo debaixo do mesmo teto com a minha avó. Se eu estivesse infeliz, consequentemente, ele ia sentir que eu estava infeliz. E quando é o contrário, a pessoa que está com você também sente isso. Minha avó, ela ama o apóstolo de tal maneira que assim, e nunca assim, não tem intimidade com ele. Se teve um contato com ele 4, 5 vezes ao longo desse tempo todo, foi muito. Entendeu? Só não foi na minha casa porque realmente meu avô é muito resistente. E é muito forte mesmo essa questão da comunhão, do amor, do cuidado, sabe? Porque isso passa. A gente que está vivendo passa sem querer para outras pessoas. Porque eu não fico falando 24 horas também. Mas se ela vê, sabe, o carinho, ela começou a amar também. Eu quero que vocês abrem Mateus 26, 7. Estão passeando um pouquinho aí. Falei. 26:7. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Na mesa, há derramamento. Todas as vezes que você está em comunhão, há um derramar, há um consumo. Por que derrama sobre a cabeça? A unção vem de cima para baixo. Não existe unção de baixo para cima. Toda unção, é por isso que quando você vai ungir alguém, você não vai ungir o sacerdócio, você não unge os pés, você unge a cabeça. É por isso que quando você tem um ministério, tem que ser confirmado por alguém, porque a unção ela sempre vem de cima para baixo. Quando confirmar por alguém, a igreja confirma o seu ministério. Né? O que aquela mulher estava fazendo ali com Jesus, Jesus estava à mesa e ela reconhece o sacerdócio de Jesus e ele ainda fala, ela está me preparando para a morte. Sabe por quê? Ela reconhece ele como Cordeiro de Deus. Então, na mesa você não pode buscar reconhecimento. As pessoas que vão reconhecer você. Dentro do reino, não procure reconhecimento. Não é preciso você dizer o que você faz. Não é preciso você falar assim, eu faço isso. Não. Você vai ser reconhecido pelas próprias pessoas que estão à sua volta.
Você não precisa querer, quem quer reconhecimento não faz por amor. Eu convivi com um irmão, ele chegou para mim e disse assim, apóstolo, eu quero falar uma coisa para o senhor, você pode falar. Esse irmão passou por muitos problemas espirituais, e eu estava tentando ajudar ele a caminhar, mas infelizmente ele não conseguiu caminhar. Ele falou assim, nada que eu faço é por amor. Eu faço porque eu não quero chatear as pessoas. Eu faço porque eu não quero que as pessoas achem ruim comigo. Não tem sentido. Quando você faz algo, você não pode fazer por outro motivo, a não ser se for por amor à pessoa. Eu estou recebendo vocês aqui porque eu amo vocês. Mas eu vou passar um pano no banheiro porque o meu irmão vai cair. Eu amo meu irmão não pode cair. Às vezes o irmão traz um presente para você, às vezes é uma coisa simples. Mas você, poxa, o irmão pensou em mim, o irmão me ama. Às vezes um pedacinho de bolo que você chega na casa da pessoa, ele fez um bolo pensando em você. Então, são pequenos gestos, são coisas pequenas. A igreja do reino, aquilo que Deus está levantando sobre essa cidade, aquilo que Deus está levantando vocês para começar a viver, são pessoas que estão dispostas a irem até a cruz. Aconteceu isso aí no churrasco agora, do 27. Falei até com ele. Gente, eu achei muito carinhoso o bolinho, o negocinho. Falei com ele imediatamente. Gente, que carinhoso, gente. Fiquei com pena de comer o negócio. Porque eu achei muito carinhoso. Eu falei pra ele, que carinhoso, Renê. Olha, e ela não está aqui. Né? A honra você não dá com a pessoa presente, você dá com a pessoa ausente. Paulo fala, eu fico feliz porque vocês não obedecem tanto presente quanto não estou presente. Ela nunca fez churrasco na vida dela, mas ela fez com um amor tão grande. E aquilo ali eu ficava apavorado. Sabe o que? Aí eu falava assim, eu falava, Alessandra, esse é resultado de ter sido pregado. Ela nunca fez churrasco. Ela não fez churrasco, não agora. Nunca fez churrasco. Sabe o que ela falou pra mim? Ela virou pra mim e disse assim, irmão, não vamos deixar ninguém fazer churrasco, nós vamos servir a eles. Isso é lindo, irmão. Isso é prática. É. Ela nunca vai fazer. Ela nem vai fazer bife, ela sabe fazer. Aí como que ela fez? E olha, e eu vi mesmo, eu mandei mensagem, e ela estava vendo, ela estava vendo vocês, ela estava com um rosto de felicidade por ver vocês bem. O reino é isso. Você é feliz por ver alguém bem, por mais que você não esteja, mas a sua felicidade é em ver você bem. É em ver a pessoa conquistada, feliz. Como eu fico feliz quando eu vejo o filho meu espiritual crescer. Mas, pô, tá entendendo. Às vezes eu vejo coisas publicadas no Facebook, eu faço que bom, tá entendendo, Deus está entrando. Isso vale muito mais. Então são pequenas coisas que você vê a manifestação do reino de Deus. Né? E na mesa há reconhecimento. Mas ninguém vai reconhecer você. Você não precisa buscar o reconhecimento. Alguém reconhece, ó, você é ungido.